Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor. Bom dia! Hoje são 26 de maio de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TRE-MS, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: atente para as seguintes frases. E aí, os itens 1, 2 e 3. E aí vem a questão: a pontuação está plenamente adequada em... E aí, as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Muito bem, ela traz aí 3 itens. Em cada item, orações, períodos. E o que essa questão quer? Ela quer que você analise as orações que estão nos itens 1, 2 e 3. Por exemplo, se você acha que as orações nos itens 1, 2 e 3 estão corretas, você vai marcar então a opção A. Se você acha que apenas as opções 1 e 2 estão corretas, então vai marcar a opção B. Se você acha que as opções, que os itens 1 e 3 apresentam orações corretas, você vai marcar a opção C. Se você acha que, que os itens estão corretos apenas o 2 e o 3, você vai marcar a opção D de dado. E se você acha que apenas o item número 3 está correto, então você vai marcar a opção E. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos aí resolver a questão. Vamos analisar os 3 itens. 1, 2 e 3. Vejamos acima aí o item número 1. Diz assim: haverá ainda quem julgue satisfatório o nível do ensino na maioria de nossas escolas? Perguntando. Haverá ainda quem julgue satisfatório o nível do ensino na maioria de nossas escolas? Essa oração aí está correta ou é errada, gente? No item número 1. O que você acha? Há um erro aí. Nessa vírgula, depois de ainda. Veja aí. Haverá ainda, vírgula, quem julgue satisfatório, entendeu? Essa vírgula aí está errada. Então a oração no item 1 está incorreta. Por que essa vírgula está errada aí, hein? Veja bem o verbo aí, ó. O verbo haver, haverá. O verbo haver no sentido de tempo, pode ser de tempo, poderia ser de tempo, ou no sentido de existir. Aí no sentido de existir, não é? Haverá no sentido de existir. É um verbo impessoal. É um verbo impessoal. Fica sempre na terceira pessoa do singular. E não existe sujeito aí. Sujeito é inexistente. Então veja aí o verbo haver no sentido de existir. Haverá ainda quem julgue satisfatório. Muito bem. Quando o verbo haver ele é impessoal, ele vem no sentido de tempo, passado, não é? Ou então no sentido de existir. Ele sendo impessoal, terceira pessoa do singular, não há sujeito. E o que acontece? Aquilo que vem depois do verbo é o objeto direto. Eu digo assim: havia 2 alunos na classe, ou há 2 alunos na classe. Então o verbo haver no sentido de existir. Existem 2 alunos na classe. Há 2 alunos na classe. O verbo haver no sentido de existir. Terceira pessoa do singular fica sempre na terceira pessoa do singular. E o complemento é o objeto direto. Não há sujeito aí. É o objeto direto. Então haverá o quê? Ou há o quê? 2 alunos na classe. Então 2 alunos é o objeto direto. Entendeu? Com o verbo haver no sentido de existir. É o objeto direto. Então o objeto direto pode ser uma expressão ou pode ser também uma oração, não é? Quando é uma oração, nós temos oração subordinada, substantiva, objetiva e direta, que exerce a função de um objeto direto. Então, um objeto direto ele pode vir na forma de uma expressão, apenas um substantivo, ou na forma de uma oração, com verbo. Eu digo assim, Paulo viu a chegada de Maria. Paulo viu o quê? A chegada de Maria. A chegada de Maria é o objeto direto. Eu posso transformar esse objeto direto em oração, com verbo. Então eu digo, Paulo viu que Maria chegou. Olha aí. Então eu digo, Paulo viu a chegada de Maria. A chegada de Maria, objeto direto. Transformando esse objeto direto em oração, temos oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então eu digo, Paulo viu que Maria chegou. Então, que Maria chegou é o objeto direto, em forma de oração. É a mesma coisa aqui, ó. Haverá o quê? Quem julgue satisfatório. Olha aí. Quem julgue satisfatório em forma de oração, o verbo julgar. Quem julgue satisfatório. Então aqui é o objeto direto em forma de oração. E você não pode jamais separar o objeto direto do verbo. O verbo aqui é haverá. Haverá. Veja aí, haverá ainda
sem essa vírgula, haverá ainda quem julgue satisfatório, entendeu? Quando você coloca essa vírgula aí, está separando o verbo haver do complemento dele, objeto direto. Quem julgue satisfatório. É o objeto direto do verbo haverá. Você não pode separar por vírgula o verbo do objeto direto, entendeu? Então aí sem vírgula seria o correto. Haverá ainda quem julgue satisfatório, e aí segue. Então, a oração no item número 1 está incorreta. No item 1, grave bem. Vejamos o item número 2. Por mais que se esforcem, muitos de nossos alunos não conseguem motivar-se diante de soluções previsíveis. Essa oração aí, no item número 2, está correta? Não. Também apresenta erros. Vejamos. Por mais que se esforcem, vírgula, está correto isso aí. Muitos dos nossos alunos, vírgula, aí está o erro. Não há essa segunda vírgula e a primeira vírgula, sim, por mais que se esforcem, vírgula, aí está correta essa vírgula. Por quê? Porque a oração aí inicia por uma oração subordinada adverbial. Então, quando um período começa por oração subordinada, e aí adverbial no caso, sempre haverá vírgula antes da oração principal. Então essa primeira vírgula aí está correta. Por mais que se esforcem, vírgula, e aí vem, muitos de nossos alunos, vírgula, não conseguem motivar-se diante de soluções previsíveis. Essa segunda vírgula aí, depois de alunos, está errada. Por quê, hein, gente? Porque você não pode separar o sujeito da oração do verbo, do complemento. E essa vírgula aí está separando o sujeito aí do complemento. Veja, muitos de nossos alunos, olha aí, muitos de nossos alunos é o sujeito da oração. Muitos de nossos alunos não conseguem motivar-se diante de soluções previsíveis. O sujeito da oração aí é muitos de nossos alunos. É o sujeito da oração. Você não pode separar do verbo. Olha o verbo aí. Muitos de nossos alunos não conseguem. Olha aí. Você não pode separar sujeito do verbo. Muitos de nossos alunos, sem vírgula, seria o correto aí. Muitos de nossos alunos não conseguem motivar-se diante de soluções previsíveis. Viu aí o erro? Não se separa sujeito e o verbo relativo a esse sujeito. Jamais. Eu não posso dizer Edson Martins, vírgula, trabalhou muito. Não. Estou separando aí o sujeito do verbo. Não posso. Sem vírgula. Edson Martins trabalhou muito. Viu aí? Então, o item 2 também traz uma oração com erro. Então veja, item 2, item 1, oração errada, com erro. Item 2, oração também com erro. Vejamos o item número 3. Não cabe apenas aos supostos especialistas, mas a todos nós, a tarefa de imaginar um ensino muito mais consistente. Então veja aí, a oração no item número 3. Ela traz algum erro aí? Não, tudo correto. Tudo correto. Veja aí, não cabe apenas aos supostos especialistas, mas a todos nós, a tarefa de imaginar um ensino muito mais consistente. Veja aí, a primeira vírgula, não cabe apenas aos supostos especialistas, vírgula, mas a todos nós, vírgula, está correto isso aí. Mas a todos nós aí é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Mas, porém, todavia. Então aí, mas a todos nós é uma oração. O verbo aí está
oculto, mas ele existe, que é o verbo aí caber. Não cabe apenas aos supostos especialistas, mas cabe a todos nós, vírgula, a tarefa de imaginar um ensino muito mais consistente. Então veja que essa oração aí, coordenada sindética adversativa, está entre vírgulas, mas a todos nós. O verbo está oculto, elíptico, mas existe o verbo aí, mas cabe a todos nós. Oração subordinada, oração coordenada, sindética adversativa. Vem entre vírgulas aí. Corretíssimo. Então, resumindo, dos 3 itens, apenas o item número 3 traz aí uma oração sem erros de língua portuguesa. Então vamos procurar a opção que afirme isso. É a opção E. Veja aí. A opção E está afirmando que apenas o item número 3 está correto. Traz uma oração correta. Já os itens 1 e 2 estão errados. Então, a opção que a questão quer é a opção E. É a opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.